Alô, você! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E essa é só mais uma opinião sobre ciência. E, Ricardo, nós passamos a marca incrível de 10 vídeos. A gente conseguiu chegar e ultrapassar os 10 sem desistir. Foi ótimo. Pequenos passos, gente. Pequenas comemorações. São as pequenas vitórias que contam. Beleza. E depois do top 10 da semana passada, hoje a gente volta ao nosso... Formato original, né? Formato normal, pode ser assim. Formato normal, formato original. Nosso rolê de todas as semanas. De ser. É o rolê de sempre. Beleza. Mas antes de chegar aqui, hoje nós temos 3 notícias. Todas elas ligadas à astronomia? Não, né? Todas elas ligadas à astronomia. Hoje a gente Olha só, a gente não consegue fugir. Hoje a gente vai ser bem partidário, na verdade. Beleza. Mas antes de a gente falar dessas 3 notícias, vamos vender o nosso jabá bonito, jabá gostoso. Pra quem gosta, né? Jabá é uma comida tradicional do Nordeste, eu acho. Você já explicou isso. A questão é que eu não conheço por cara, tá ligado? Eu nunca vi uma vi uma foto, tá ligado? Não sei se uma coisa parecida com polenta. É o que vem na minha cabeça, não sei. Vou pesquisar. Peço desculpa às pessoas que gostam de jabá. Eu não conheço, perdão, pessoal. E se ela não for uma comida nordestina, também me desculpe. Salvo aqui o relato da ignorância. Bom, bora lá então? Antes que a gente se comprometa mais. Nós originalmente somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quase que semanais, certo? No momento em que está saindo esse episódio aqui no YouTube, está saindo também um podcast novo. O podcast ele é ancorado no Anchor, né, a plataforma que faz com que nos permite disponibilizar os nossos podcasts lá, salvar lá gratuitamente. E também o Anchor faz o trabalho de redistribuir o nosso podcast. Você pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Overcast, basicamente na sua plataforma de podcast, no seu agregador de podcast favorito. Se você quiser conversar com a gente sugere que vocês vão no Facebook. Lá a gente tem uma página e um grupo, né? É só procurar por só mais um podcast sobre ciência. A gente sempre aconselha a dar preferência ao grupo por causa da política de notificações do YouTube, do Facebook. Mas já que você está lá, já faz os dois, né? Curte a página e se inscreve no grupo. Entra no grupo, acho que é isso. Bom, se você está vendo esse episódio, você provavelmente está no YouTube. Então, por favor, a gente sempre pede, né, para vocês fortalecerem o rolê, como sempre. Que é dar like se você gostou, dar dislike se por acaso você não gostou, né? O que vale aqui é a interação. Mas também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar, fazer aquelas coisas que se faz no YouTube. Se você quiser indicar alguém para algum tema para a gente comentar aqui no nosso quadro de notícias, ou até indicar alguém para a gente entrevistar no podcast, conversar, né? Não é entrevistar. Só nos mandar um e-mail para smupsc1@gmail.com. Eu acho que é isso, Gabriel. Você tá procurando então, um jabá? Sim. Só para falar, jabá aparentemente é um prato de carne seca e tem o famoso jabá com girimum, que eu tô tentando descobrir o que é o girimum. Eu acho que é purê, é alguma coisa assim. Tá. Não consegui descobrir, o Wikipedia não informou de que região do país vem. Tá. Eu acho que a gente devia pesquisar com um pouco mais de calma. Mas a todos aí que comem jabá, depois eles falam se é bom ou se não é bom. Mas assim, tem cara de ser bom, velho. Eu já gosto. Olha, falar pra você que as fotos aqui parece ser bom pra caramba. Falta informações sobre o tal do girimum aí, mas por enquanto, carne seca bom, tô dentro. Desde que não seja carne seca de peixe, porque aí eu tô fora. Eu nunca vi carne... bacalhau. Bacalhau pode ser quase como isso. Que seja. Vamos parar de falar antes que a gente se comprometa mais, bora. Falando coisas que a gente não sabe? Então, vamos de uma vez? Vamos começar com a polêmica da semana? Não, a polêmica do mês? Não, a polêmica do ano, eu já diria. Eu não iria tão longe com polêmica do ano, porque... é verdade. Pensa num ano bom para dar polêmica, mas pelo menos na comunidade científica, de certa forma, falando, especialmente na astronomia,
Uma polêmica muito forte, a gente já comentou aqui mais de uma vez, é a questão da fosfina em Vênus. Para quem não lembra, lá em setembro foi lançado um trabalho, né, onde os pesquisadores, um grupo de pesquisadores liderado pela Graves, tá? A gente está só falando o nome porque a gente vai precisar desse dado depois. O que eles fizeram, né, eles analisaram dados de 2 telescópios, do telescópio ALMA e do telescópio JCMT, e o que eles encontraram na atmosfera de Vênus foi justamente fosfina. Dane-se fosfina, né? Não tão dane-se, porque a quantidade que eles encontraram, ela não poderia ser explicada, por exemplo, apenas por eventos naturais, como vulcanismo. E aí criou-se aquela coisa, né, fizeram uma conexão aqui com o nosso planeta Terra, onde mais se produz fosfina. E aqui no planeta Terra você pode produzir fosfina, por exemplo, em micro-organismos. Micro-organismos podem produzir fosfina. Então já especularam e falaram, olha, pode ser um sinal de vida. Tá? O grupo da Graves, né, nesse trabalho original, eles detectaram coisa de 7 partes por bilhão de fosfina na superfície, na atmosfera de Vênus, o que seria mais do que o que eles que poderia se produzir naturalmente, então poderia indicar vida. Foi um trabalho assim que deu bastante repercussão, saiu na mídia em todo lugar, em português, em chinês, em qualquer coisa. Então, quer dizer, foi realmente um trabalho que gerou polêmica. Não polêmica, mas gerou, que eu posso dizer, gerou manchete, vai. Aí a gente vai fazer aqui uma linha do tempo do que está acontecendo, porque muita coisa aconteceu nessa área depois do dia 14. Primeiro, no dia 27/9, o grupo liderado por Mogul, eles publicaram um trabalho com dados da Pioneer Venus Multiprobe, que foi, não posso dizer que é uma espaçonave, mas foi uma sonda que foi enviada para Vênus, e ao final da vida dela, ela foi realmente jogada na superfície de Vênus. Ela não estava lá para coletar molécula e nada disso, mas ela fez as análises nesse trajeto. Tá? Essa sonda, ela detectou fósforo na mesma altitude que a Graves tinha detectado fosfina. Na mesma altitude ali na atmosfera. O que significaria que estava no caminho certo. Então, quer dizer, tem fósforo, pode ter fosfina. Então, quer dizer que o trabalho do Mogul, que foi o segundo trabalho, é positivo para o trabalho da fosfina. Aí começa um banho de água fria nesse primeiro trabalho. Primeiro, teve o trabalho do Encrenas, tá? Acho que é esse mesmo nome, se não for já peço perdão. Eu também não pesquisei se é homem, se é mulher, então vamos só de pronome neutro, né? O Encrenas, ele utilizou os dados do NASA Infrared Telescope no Havaí para também analisar a atmosfera de Vênus e não foram encontradas evidências de fosfina em Vênus. Pior que isso, o Encrenas, ele coloca um limite superior se houvesse fosfina em Vênus, que seria coisa de 5 partes por bilhão. Ele coloca esse limite superior, né, um dado estatístico, e a estatística associada com esse número dizia que você poderia testar como limite superior de 5 partes por bilhão com 99,7% de confiança. Então, ruim, porque eles tinham detectado... A Graves originalmente tinha falado 7 partes por bilhão, agora tem um limite superior, mas ainda assim não é tão ruim. Por que não é tão ruim? Porque eles não usaram os mesmos dados que a Graves usou. Tá certo? São dados diferentes. Aliás, um ponto super positivo para o trabalho da Graves nesse primeiro trabalho foi a questão do Open Science que ela fez, né? Ela e o time dela. Porque ela não só mandou o artigo, tá? Ela não só publicou, colocou disponível o artigo. Ela colocou disponível todos os scripts que eles usaram. Tô falando ela, mas é o time, tá? Colocou todos os scripts que eles usaram para redução de dados, então todo mundo que acessou o artigo tinha ideia de como eles fizeram a redução de dados e também tiveram acesso aos dados que foram utilizados. Que é o que a gente sempre pede, né? Tipo, quer dizer que o trabalho dela, ela tinha uma confiança extrema no ponto de que aqueles dados fossem reproduzíveis, tá? Esse trabalho da Encrenas foi do dia 15/10, então um mês basicamente depois do trabalho da Graves. Agora começam as reanálises, tá? Primeiro, no dia 19/10, teve uma reanálise feita pelo time do Snellen liderado pelo Snellen, ou pelo Snellen. Eles reanalisaram os dados do telescópio ALMA.
E nessa reanálise eles não encontraram evidências suficientes para concluir que haveria fosfina em Vênus. Tá? Então, aí é bem ruim já para o trabalho, porque agora ele está usando dados da própria... os mesmos dados que a Graves usou. A Graves eu sei que é mulher. Não passou muito tempo, no dia 21/10, só 2 dias depois, a própria equipe do ALMA, tá, lá do telescópio, ele disse que os dados utilizados para a detecção de fosfina necessitariam de uma calibração extra, poderia haver uma contaminação nos dados. E aí dançou, né? Porque, quer dizer, os dados que vocês usaram podem estar contaminados. Quer dizer que você precisa, as suas conclusões podem não ser válidas, né? Você pode ter um erro de conclusão que foi baseado por esse erro de calibração. Que é aquela coisa, né? Quando você trabalha com detecção, com observação de maneira geral, são coisas que infelizmente acontecem, né? Isso no dia 21/10. No dia 27/10, então tipo, na mesma semana basicamente, o grupo liderado por Villanueva, ele publica uma nova, na verdade esse é o trabalho um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco maior, olhando para o trabalho da Graves, o trabalho original dela. Então é uma nova análise do ALMA, tá? Eles chegam na mesma conclusão, que não havia evidência suficiente para concluir que haveria fosfina em Vênus. Eles questionam a questão da redução de dados, então é mais uma crítica. E eles também olham para os dados do outro telescópio, o JCMT. E eles analisam esses dados e falam que, na verdade, o que eles estavam enxergando detectando como fosfina, poderia ser dióxido de enxofre. Então, quer dizer, se você não detectou nada, se os dados do ALMA já estavam contaminados, os dados do JCMT poderiam ter detectado uma outra coisa. Então, horrível, né? No dia 28/10, um dia depois do trabalho do Villanueva, saiu o trabalho do Thompson, reanalisando também os dados do JCMT, do telescópio. E chegou na conclusão, olha, não há evidências suficientes para concluir que haveria fosfina em Vênus. Tá? Tudo isso, a maioria trabalhos ali negativos, né? Alguns desses trabalhos, inclusive um pouco agressivos, no sentido de que os próprios autores originais deveriam se pronunciar, se retratar, tirar o artigo, coisas assim, né? Mas até então a gente não tinha ouvido nenhuma palavra do time oficial, né? Do time original, como pode-se dizer. Até que no dia 16/11, o time original da Graves lançou o que a gente chama de rebuttal, que é uma resposta, tá? Às críticas e também com um novo artigo. Eles utilizaram os novos dados fornecidos pelo ALMA, tá? Então nessa parte eles não tinham culpa mesmo, então eles pegaram os novos dados e eles conseguiram recuperar todo o espectro do planeta e encontraram sim fosfina em Vênus. Qual que é o problema? Que o sinal é bem mais fraco do que o original. Agora, em vez de 7 partes por bilhão, eles encontraram apenas cerca de 1 parte por bilhão naquela mesma altitude que eles tinham verificado. A própria autora comenta, né, que ainda nas partes mais brilhantes do planeta o nível de fosfina pode ser maior, até chegar a 10 partes por bilhão. Mas não foi bem lá que ela olhou, né? No mesmo lugar que ela tinha olhado, caiu para 1 parte por bilhão. Sobre a parte do dióxido de enxofre, né, que é a questão que foi levantada pelo Villanueva também, ela argumenta, né, no novo paper que a temperatura para você detectar dióxido de enxofre deveria ser de aproximadamente 600 Kelvin, enquanto que a detecção que ela fez foi em locais onde a temperatura varia, né, entre 250 e 300 Kelvin. Então provavelmente deve ser fosfina mesmo, não tem muita chance de ser dióxido de enxofre. E é isso, essa é toda a linha do tempo. E onde é que a gente está agora nessa linha do tempo? É justamente nesse trabalho novo da Graves, tá? Nesse rebuttal. Que é assim, eles conseguiram detectar fosfina de novo, só que numa quantidade muito menor. E agora vem aquela questão. Esse 1 parte por bilhão, ela pode ser gerada por meios naturais, como vulcanismo, por exemplo, ou não? Acho que essa é a questão. E mais do que essa questão, antes de você opinar, isso é ciência, tá? Isso é ciência de ponta. Isso é você estar realmente na ponta do conhecimento. É você lançar um trabalho no dia 14/9, no dia 27/9, 12 dias depois, tem outro trabalho. Um mês depois tem outro trabalho, que já está
pegando dados de outro lugar. Dia 19/10, que é pouco mais de uma semana depois, já tem uma reanálise do seu trabalho. Dia 27, que é uma semana após esse primeiro... 2 semanas, né? Após essa primeira reanálise, já tem uma segunda reanálise. No dia seguinte, já sai uma terceira reanálise dos seus dados. E 2 meses depois, basicamente, você já lança uma resposta a eles. Isso é ciência de ponta. Tá? Isso é trabalhar com algo quente. Tá? Para vocês que estão começando agora na ciência, quando algum professor, orientador, qualquer coisa, falar para você de tópico quente, essa é a definição. Esse é um perfeito exemplo de tópico quente. Sim. Né? Obviamente a gente já ressalta aqui que esse não é o único exclusivo. É que ele ganhou uma mídia muito grande, mas eu e o Ricardo mesmo, de vez em quando, discutimos sobre alguns tópicos quentes. Há um tempo atrás, tava pelando o tópico de exomoons, né? Sim. Assim, continua quente, tá menos quente agora, tá? Deu uma esfriadinha. Mas assim, ainda é um negócio assim na ponta do conhecimento, porque a gente não detectou nenhuma exolua. Então, qualquer trabalho sobre a exolua, para todo aquele grupo de 3 pessoas que estudam a exolua, todo aquele grupo de 3 pessoas olham o seu trabalho e te mandam um e-mail, querem saber o que você fez e podem retweetar o seu trabalho, como aconteceu com os nossos amigos. Sim, sim. Mas tipo, a mídia deu um grande impacto, porque... E aí, de novo, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que uma das coisas que a gente não comentou é exatamente quando se faz um comentário de que o processo de geração de fosfina pode ser uma vida, o que esse comentário significa quando saiu da boca do cientista antes de chegar no ouvido do repórter, né? Porque é o seguinte, quando assim, só refazendo uma análise, porque a gente está tendo que tirar mais coisa desse negócio, já que a gente está comentando de novo, né? Mas vamos lá, quando você faz um trabalho, sempre tem as conclusões. Nas conclusões, tem uma introdução, né? Você tem que justificar por que você faz um trabalho científico. Então, quando você tem que justificar o porquê que você está fazendo... você tem que justificar os seus resultados, você tem que justificar por que você deveria continuar trabalhando nisso. E aí que tá, tipo, olha, se você encontrou fosfina, o artigo não fala sobre ter vida, o artigo fala sobre ter fosfina. Se você simplesmente falar, tem fosfina em Vênus, tem fosfina em Vênus, e a motivação a gente tem que explicar o porquê que tem fosfina em Vênus. Pode ser isso, pode ser aquilo. E isso são passos muito à frente, muito à frente. Quando você chega na conclusão e você fala, pode ser isso, pode ser aquilo, você só está apontando, olha, se eu conseguir fechar isso daqui, esse negócio ficar bem entendido, esses são alguns caminhos que a gente pode seguir, porque a gente sempre está pensando num horizonte à frente, né? Então, e foi nisso que se pegaram, né? Então, tipo, agora é uma parte por bilhão. Eu não faço a menor ideia, quando a gente leu aquilo lá, ou não. Pode ser que continue sendo, porque eu lembro que o número 7 partes por bilhão era gigante quando o pessoal apresentou. Era excessivo, né? E depois, tanto era excessivo que depois veio um trabalho dizendo que o limite superior seria 5, né? Mas, assim, eu acho que a gente não discutiu ainda o que é mais importante, que foi uma coisa que a gente fez no quadro da semana passada, que foi a gente apresentou erro, até comentou alguns erros da ciência e focou bastante na questão de como a ciência vai evoluindo com esses erros. Olha só, a gente teve um trabalho, que foi o trabalho original. Esse trabalho gerou um outro trabalho, que deu para ela indicações de que ela podia estar certa. Gerou um terceiro trabalho, que deu um limite superior, porque ela tinha detectado que não cabia no dela. Gerou um quarto trabalho já, reanalisando os dados dela e não concordando. Um quinto trabalho, reanalisando, não concordando, apontando alguns problemas. Mais um trabalho, de novo, averiguando os dados. E o que isso gera? Gera agora um novo trabalho do time original, que pega esses dados melhorados, pega essas críticas e responde. É o trabalho crescendo. Sim. Se ninguém tivesse se dado o trabalho de revisitar esses dados, claro, né, como é um trabalho que chama atenção, é óbvio que alguém vai olhar para isso.
Mas se ninguém tivesse dado o trabalho de olhar, talvez a própria equipe da Alma não tivesse tido o trabalho de olhar para ver se os dados estavam corretos, precisaram de uma calibração melhor ou não. Entendeu? E a ciência ficaria naquele, olha, fosfina 7 partes por bilhão. Não, a ciência evoluiu, entendeu? Esse é o caminho dela. Não é sobre estar certo ou estar errado. É sobre o que o trabalho das outras pessoas pode ajudar o seu. Entendeu? E claro, a gente viu isso numa escala muito rápida aqui. Em geral não é assim. Tá? Em geral você publica um trabalho, 6 meses depois alguém fala alguma coisa, 1 ano depois alguém fala outra coisa, depois de 2 anos você vai olhar lá e falar, olha, eu vou usar essa metodologia agora porque essa é melhor. É que tudo isso foi condensado num espaço muito curto, né, de tempo. Mas isso das... Como é que é? Isso depende muito de situação para situação. Tem coisas que são rápidas assim. A gente falou no podcast passado de uma coisa que gera trabalhos desse jeito, que é quando você tem uma missão espacial. E aí o artigo que a gente usou de base para esse comentário, ele termina falando um pouco sobre missões espaciais para Vênus. Então eu vou só aproveitar, usar um dos materiais que eu fiz por causa das aulas, só para ter uma ideia, passar uma ideia sobre isso daí, tá? Vênus é um dos planetas que foi mais visitado já. Só para ter uma ideia, durante a Guerra Fria, mas eu tenho um nome específico, Corrida Espacial. Durante a Corrida Espacial, a Rússia chegou a lançar 29 missões para Vênus, sendo que apenas 15 tiveram sucesso. Acontece. Acontece, né? A NASA, aqui eu não tenho exatamente os dados do período da corrida espacial e do período pós-corrida espacial aqui, mas a NASA no total lançou 10, em que uma falhou. A ESA lançou uma, em que eu e o Ricardo trabalhamos com os dados. Sim. O Japão... Venus Express, isso. O Japão já lançou 2, tinha lançado mais uma, tinha lançado 3, na realidade uma falhou. E aí que vem o ponto, existem ainda missões para Vênus. Por quê? Vênus é perto, certo? É um dos planetas mais próximos da Terra, você tem alguns encontros muito próximos, e é um planeta muito interessante porque ele tem a estrutura de Vênus é muito parecida com a da Terra. O problema dele é basicamente a atmosfera que faz toda a diferença de um planeta para o outro, mas a massa de Vênus é próxima da Terra, é tudo meio próximo, né? Então, e existem missões propostas, são 10 da NASA, 2 da ESA, uma da Agência Espacial Indiana e uma da Agência Espacial Russa, certo? Boa parte dessas missões da NASA estão planejadas para os anos de 2020, 2021. Então, o que deixou transparecer naquele artigo lá é que você tem missões indo para Vênus que estão para ser lançadas. E a hora de você, com os dados da Terra, descobrir se tem ou não é agora. Por quê? Porque se você vê que as evidências aqui, tipo, depois de toda essa discussão, quando isso tudo convergir para meio que um consenso, aí você determina se você, como a gente comentou na missão passada, no podcast passado, aí você determina se vale a pena levar um equipamento só para pesquisar isso, se vale a pena mexer em alguma coisa nisso. Por quê? Porque é muito caro todo esse processo. Agora, se você tem uma motivação, se você tem artigos mostrando isso, vale a pena, né? Então, eu acho que tem essa urgência, que é exatamente porque você tem missões indo e você tem que fazer essas propostas. Tanto que agora, depois, isso daí esquentou pra caramba, o próprio time original ele já pediu o tempo de observação a rodo, num monte de telescópio, né? Para verificar isso com mais calma. Eu até perdi o que ia comentar, na verdade. Desculpa. Não era nada demais, era tipo... É que você estava comentando que tem os papers, né, que vão motivar a missão, e justamente, né, apesar de um sinal fraco, eles ainda encontraram algum sinal, né? Então, quer dizer, talvez realmente valha a pena você colocar um equipamento lá para isso, se é que ele já não tem. Para fechar esse assunto, o nosso editor, que é muito bem remunerado, ele vai deixar na descrição um link. Na verdade, são 2 links, tá? Do canal de um professor da Universidade de Columbia, eu acho. Espero que sim. Chamado David Kipping. Ele fez um primeiro vídeo comentando sobre o trabalho original, tá?
e fez um segundo vídeo, passou um trem aqui agora. Um trem mesmo. E um segundo vídeo, ele fez agora, bem recente, falando sobre esse segundo trabalho e entrevistando a Graves, né, a líder do grupo. Então é bastante legal, infelizmente tá em inglês, mas assim, não é nada que não dê pra acompanhar. O nosso editor muito bem remunerado vai deixar na descrição pra quem tiver mais interesse. Beleza? Tô querendo ver onde é que essa remuneração tá caindo, mas tudo bem. Eu acho que eu esqueci de passar o número da conta. Ué, numa dessa tem alguém vendendo açaí aí na Espanha que tá recebendo pra você. Ou não, né? Vamos para a próxima notícia. O problema é que eu não tenho os números, então eu vou falando, você passa as datas? Pode. Você tá falando do Arecibo, né? Exato. Pode ser. Certo, então agora a gente sai de uma notícia bem legal, bem interessante, de uma coisa que está mostrando a evolução da ciência, para uma coisa que vai ser uma perda enorme para a ciência, né? É uma perda principalmente para o país onde está, para o lugar onde está. A gente comentou na primeira vez que isso aconteceu, né? Quando em agosto, se eu não me engano, um cabo se rompeu no radiotelescópio do Arecibo. Então, para quem chegou aqui pela primeira vez e ainda não ouviu eu comentando sobre isso, então vamos lá. Porto Rico, certo? Em Porto Rico tem um radiotelescópio. Esse radiotelescópio é enorme, tem um diâmetro de 300 e poucos metros, né? É um radiotelescópio que aproveita o relevo que tem na ilha para conseguir ser criado. Então, ele não é simplesmente um disco, são vários cabos esticados formando um disco, né? Então é como se pensar numa parabólica gigantesca feita de cabos, certo? E em cima dele fica suspenso um globo, e esse globo é importante para você emitir raios e para você fazer a absorção da radiação, certo? Uhum. Então é um negócio gigantesco. Foi construído pelos Estados Unidos, foi pensado inicialmente num período de guerra, de Guerra Fria, né? Mas o telescópio, só um minutinho, o telescópio do Arecibo ele foi construído em 1963. Sim, no meio da Guerra Fria, né? Então, radiotelescópios estavam surgindo bastante, né? Essas coisas têm assim seu motivo militar. Mas o radiotelescópio do Arecibo, principalmente, porque ele trabalhava muito em conjunto com outro radiotelescópio de 60 metros, se eu não me engano, que aí esse daí era assim uma parabólica móvel e tudo mais. Esse daí fica em área militar mesmo. Mas o radiotelescópio do Arecibo, ele foi muito mais importante na área da ciência. Ele foi convertido para a área da ciência. Existiam 3 áreas principais que se fazia pesquisa com o radiotelescópio do Arecibo. Ele ficou extremamente famoso também na cultura popular, porque é um negócio maravilhoso, né? Então, ele apareceu no GoldenEye, do 007. E ele é o primeiro lugar onde trabalha a pesquisadora principal do filme Contato. Para quem não assistiu, eu recomendo, que é um filme muito bom, baseado num livro do Carl Sagan. Nunca assisti, na verdade. Recomendo, cara. É da hora pra caramba. Recomendo mesmo. Começa que meio que um romance escrito pelo Carl Sagan, o livro original, então já é legal, né? Sim. E a gente noticiou que em agosto tinha rompido esse cabo, o pessoal estava fazendo. É importante dizer que o radiotelescópio do Arecibo, o laboratório, estava já sofrendo com diminuição de dinheiro. Olha só, não é só no Brasil que isso acontece, que coisa, né? Às vezes depende muito de certos governantes, né? Essa diminuição de dinheiro, só para deixar claro, o Arecibo ele é administrado pela National Science Foundation e pela University of Central Florida. Então, ele recebe dinheiro desses 2 fundos, basicamente, né? E aí crise, né? Aí você vai cortar de onde? Corte da ciência, né? Então ele sofreu tanto ameaças de corte quanto cortes reais de despesas. Tanto que eu não tenho certeza, mas parece que
inicialmente, quem fazia a segunda parte, além dessa National Agência, era a NASA. A NASA teve que sair e quem ficou no lugar foi a universidade. Então já mostrava que estava sendo. Já estava meio complicado ali. Porque a NASA também tá complicada a vida da NASA ultimamente. Isso é importante saber também. Apesar de que, tipo assim, o que era antes era muito grande. Então, tipo, quando você vai olhar hoje, é um negócio absurdo. Mas tá diminuindo. É menor. É. Mas eu via sofrendo cortes, então tinham reformas que deveriam ser feitas. Olha só, de novo, não é só no Brasil que isso acontece, incrivelmente. E aí se rompeu o cabo em agosto, o pessoal estava planejando recuperar esse cabo, né? Não foi o primeiro cabo que rompeu, em 2014 teve um outro rompimento. E o que aconteceu foi que, qual dia? Esse novo rompimento, dia 6 de novembro. 6 de novembro, esse mês, rompeu o segundo cabo. E tipo assim, se o primeiro cabo já foi um balde de água fria, o segundo cabo foi doído. Foi avaliado toda a situação, foi pensado o que fazer e agora saiu a notícia oficial do que eles vão fazer. Eles chegaram à conclusão que não é seguro fazer a reparação do radiotelescópio. E então o radiotelescópio vai ser desmontado depois de 56 anos? Quantos foi? 57, né? 57? É. Depois de 57 anos de operação, sendo importante em várias áreas de astronomia, extremamente importante na área com que eu trabalhava de asteroides, né? A não ser que você tenha uma missão indo até aquele corpo, a melhor forma que você consegue da forma irregular do asteroide vinha exatamente por causa desse radiotelescópio. Então ele vai ser desmontado e parece que eles vão tentar fazer um museu e tal, tentar manter, porque é complicado porque imagina um laboratório desse tamanho em Porto Rico, que é uma ilha e tal. Isso era extremamente importante para a ilha, tipo os alunos, a educação de lá, era um marco da ciência ali em Porto Rico, e isso daí vai parar, né? Então é uma perda muito grande, a gente lamenta aqui já de princípio. E a notícia é essa, tem mais coisa para comentar, mas você quer comentar alguma coisa já? Na verdade, só é importante, você fala que é uma perda para a ciência, claro que é, né? Mas eu acho que muito mais para o país, né? Inclusive a matéria que a gente leu, ela destaca um pesquisador do Observatório do Arecibo, né, o Kevin Ortiz Sebajos, que é de Porto Rico, tá? E ele foi um dos que usou o Arecibo, né, o telescópio do Arecibo, para detectar o primeiro cometa interestelar conhecido. Então, é um porto-riquenho, né? Não tenho certeza se ele é porto-riquenho, acredito que seja, mas é alguém de Porto Rico, tá? Pode ser que ele seja de outro país pra lá, mas enfim. Alguém de Porto Rico que foi motivado pelo telescópio, usou o telescópio depois, né? E acho que isso acontecia, né? Com outros alunos, com outros estudantes, com pessoas de Porto Rico mesmo que viam no telescópio lá uma motivação para estudar ciência, né? Sim, o ano passado, quando eu fui no EPSC, no GPS EPSC, um congresso aqui que eu fui ano passado, a Vendite estava lá, que era a pessoa que a gente estava pensando em conversar. Não sei se ainda vai rolar. A situação fica meio complicada até para fazer o convite agora. Mas e ela estava com uma amiga que era de Porto Rico, uma colega também pesquisadora de Porto Rico. Então era um marco da ciência ali em Porto Rico, né? Então é realmente complicado. Só para deixar claro, né? A Vendite é uma brasileira que trabalhava lá, agora trabalhava, né? Esse é o outro ponto que eu ia falar, porque agora fica assim. A partir daqui não se tem muita notícia, a gente ainda não tem contato sobre isso, mas fica o pensamento, o que vai acontecer com o pessoal? Porque o pessoal tem contrato, esses contratos são temporários, né? Então existem coisas que podem ser acontecidas, podem acontecer, mas sabe-se lá o que fazer, né? E eu só fico pensando em toda essa situação política em que se está, porque
o radiotelescópio que a gente comentou, gigantesco lá na China, ele começou a atividade esse ano, né? A gente chegou a comentar. E eles estão precisando de gente lá. Só que como transferir essa galera? Isso é complicado, porque tudo isso passa pela política, né? Então, que seria interessante, mas como? E é complicado, é tudo muito complicado, porque tinham dados sendo feitos, tem missões, tipo, isso daí era coisas que a gente sabe, né? Tem dados sendo feitos exatamente para missões. Aquilo mais ou menos que a gente está falando sobre fosfina, tem isso. Tem missões que vão para acontecer que dependiam basicamente dessa primeira análise que era feita normalmente ali. Outra coisa que ano que vem, 2021, se eu não me engano, eu acho que é ano que vem. Ou 2022. Agora sumiu. Eu acho que é ano que vem, se eu não me engano. Ano que vem vai passar um asteroide entre a órbita da Lua e... Assim, para ser mais correto, ele vai passar interno, se eu não me engano, as órbitas geoestacionárias. O que quer dizer que ele vai passar mais para dentro do que alguns satélites que a gente tem em volta da Terra. Os satélites que a gente mandou. Ok? Que é o corpo Apophis. Ah, tá. Você que é o nosso rapaz dos telescópios, não, dos asteroides. Não, é porque do grupo e tal, trabalhando e tal, mas é que eu tô com outro corpo trabalhando aqui, pensando em outro corpo, que tem nome com A também, mas eu não vou mencionar o outro corpo, vamos falar desse corpo que é o importante. Ele vai passar perto mais 2 vezes, parece na terceira vez, pode ser que ele tenha uma possibilidade de 1/1000 de colisão, uma coisa assim. Não sei exatamente. Coloco na descrição esse tipo de dado, tá? E isso é chamado de close encounter, encontro próximo. Quando um asteroide passa bem perto, né? E esses radiotelescópios são extremamente importantes. Aliás, o Arecibo era extremamente importante, o radiotelescópio de lá, porque ele fazia os melhores análises de formato exatamente nisso, porque estava muito perto, né? Então, estava tudo pensando já que a gente ia ter uma forma muito bem definida do corpo, sem precisar mandar sonda ali. Tem muito trabalho sendo feito, o pessoal ainda quer aproveitar essa passagem desse asteroide muito próximo da Terra. Só que agora já não dá mais para contar com o radiotelescópio do Arecibo. Sim. Fica a questão se a carga de trabalho que ele recebia vai ser... Para onde que ela vai ser espalhada, né? Será que vai para esse radiotelescópio chinês? Será que vai para outro? Porque essa questão, né? Essa questão, porque tipo, tem todo um processo político, tipo, ele meio que trabalhava ainda, ele trabalha meio que em conjunto com o Goldstein, aliás, o Goldstein vai continuar trabalhando nessas coisas, né? E o Goldstein fica dentro de área militar, então tem esse problema de fluxo de dados, então passa pela política, passa por aquilo que o Bolsonaro quer substituir por pólvora. A chamada diplomacia. A famosa lábia. Tá. Então, exatamente. Então, tipo, essas coisas não vão ser suaves. E a gente como humanidade precisaria que essas coisas fossem suaves e rápidas, porque ano que vem tá passando o corpo ali, se a gente quisesse fazer alguma coisa, né? Tem um monte de dado importante que precisava ser terminado, tem um monte de trabalho em processo lá, entendeu? E não vai dar para montar. Então, sabe? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas é isso. Péssimas notícias, né? Péssimas notícias. Complicado. Bom, vamos para a última de hoje? Vamos para a última de hoje. A última de hoje é rapidinha, né? A gente vai fechar aqui o nosso tiro rapidinha, porém não menos importante, né? Que, na verdade, não sei nem como começar, na verdade. Em volta de Marte, né? Na órbita de Marte, a gente tem uma espaçonave, né, uma sonda chamada a MAVEN, é uma sonda da NASA. E essa sonda encontrou, né, que a água, ela é elevada, moléculas de água são elevadas até a atmosfera de Marte, até a parte superior da atmosfera de Marte, e nesse local há uma quebra dessas moléculas.
O que acontece, né? Os átomos de hidrogênio e oxigênio são separados nessa altitude. Isso é um report, né? Um artigo que saiu agora na Science, do Stone. Eu cheguei a pesquisar o primeiro nome dele. Shane Stone, tá? Então é homem. E por que isso é interessante, né? Que as moléculas são quebradas só nessa atmosfera superior. Bom, a gente sabe que apesar de Marte ser um deserto hoje, a superfície dele foi moldada por água corrente. Teve água em Marte em algum momento. O que se esperava, o que se sabia anteriormente, é que essa água ela ia se perdendo pelo que se chama na matéria de um gotejamento lento e constante. Imagina ali, você tem uma caixa d'água, você deixa uma torneira aberta, você não deixa aquela vazão, você deixa só uma gotinha. Então quer dizer, a água vai escoando devagarzinho, mas vai escoando. A ideia era que à medida que o Sol incidia na superfície, nesse momento ele dividia a água da atmosfera, aliás, na superfície não, perdão, né? Ele dividia a água na atmosfera inferior, na parte mais baixa da atmosfera. Nesse ponto é que o hidrogênio se rompia, tá? E ele acabava subindo e tendo seu fim. Então, quer dizer, a água ia morrendo desse jeito, nessa parte da atmosfera baixa. Com esse novo dado, né, a gente acaba vendo que o que a MAVE encontrou foi que ela capturou moléculas de água na ionosfera de Marte em altitudes superiores a 150 km. Então, quer dizer, acima dessa atmosfera inferior. Então, nesse ponto é que aconteceria essa quebra nas moléculas, é onde a água viraria hidrogênio e oxigênio, né? Uhum. É basicamente isso, tá? Não tem muito o que falar. Eu acho que o que vale falar é que esse processo acontece mais rápido do que o anterior, tá? Então não é mais aquele gotejamento lento e constante. Inclusive o pesquisador, né, o Shane Stone, ele comenta que esse processo é até 10 vezes mais rápido que as formas anteriores de Marte perder a água. Porque esse é um ponto, tá? Marte tinha água. Isso é uma coisa. Como Marte perdeu essa água? Isso a gente não sabe, tá? Então, esse processo anterior, que era esse gotejamento contínuo e constante, ele era um método muito ruim, porque demorava muito para Marte perder toda a sua água. Esse processo, ele é 10 vezes mais rápido, então ele é melhor que o anterior, porém, ainda não é suficiente, tá? Baseado nesse processo, né, com essa quebra acontecendo só na atmosfera superior, ele seria responsável pela perda do equivalente, né, a um oceano de 44 centímetros nos últimos bilhões de anos, que ainda é pouco. Além de outro oceano de 17 centímetros a cada tempestade de areia, que são aquelas tempestades que são sazonais, né, acontecem sempre em Marte. Marte vive tendo saci. Isso não pode explicar ainda como Marte perdeu toda a sua água, tá? Esse processo, que apesar de ser 10 vezes mais rápido, ainda é lento. Mas já é um começo, como é que eu posso dizer? É um passo na direção correta, né? O outro método era muito menos viável do que esse novo. É importante você se aprimorar pelo menos os métodos que tem, porque aí quando você achar, você não vai ter que ficar procurando, tipo, olha, a gente descobriu um método que perde tanto de água, mas juntando esses dois métodos não sumiu tudo. Não, beleza, agora eu já tenho uma calibração um pouco melhor. E às vezes isso daí também dá uma ideia de que, de repente, qual que é o outro processo e por aí afora. É sempre aquele negócio, né? Passinho, sempre avançando, passinho. Eu gosto de chamar esse tipo de resultado como aquele resultado que não é o que você queria, mas é um resultado muito bom. Sabe aquela coisa de não existe resultado ruim? Existe resultado positivo e resultado negativo. Se você quer explicar, né, a perda total de água de Marte, tem um resultado negativo, porque você não consegue explicar por esse modelo. Porém, não é um resultado ruim. Longe de ser um resultado ruim, né? Se está na Science, coisa ruim não é. Na verdade, é um avanço muito grande no método que se tinha anteriormente, né? Você não tinha essa ideia de que a água conseguia subir até essa altitude antes de ter essa quebra, né? E eu acho que é isso. Eu não tenho muitos comentários porque eu não mexo muito com essa coisa de água em outros planetas, não. Aliás, tô bem longe disso. Beleza.
Eu acho que é isso, a gente pode encerrar por aqui, a gente faz aquela lembrança de sempre, de dar o senhor like aí. Se Sim. não se inscreveu na página, por favor. Se, se não, por favor, compartilha esse vídeo. Compartilhe onde você quiser. Esse não é um dos vídeos que a gente falou sobre política, então não deve mexer muito com os grupos de WhatsApp, mas compartilhe com os seus amigos que você sabe que tem aquele interesse em ciência, que talvez gostasse. Faz esse compromisso conosco de divulgar um pouquinho o nosso trabalho. Hoje a gente não entreteu vocês por tanto tempo. Hoje foi assim, foi uma faxina rápida na casa, foi aquela só passada pra visita. Mas a gente promete que no próximo a gente faz um pouco maior, que dá pra você realmente limpar a casa toda. Ou não também. Ah, Né? eu não prometo nada não, bicho. Tem outros fale por antigos. você, né? O episódio. Volta lá no episódio da semana passada. Ótimo episódio. Ótimo episódio, diga-se de passagem. Foi uma Ou hora e meia então- bem produtiva. Ou então você emenda no podcast, que é sempre um pouquinho maior, e aí você já consegue limpar a casa toda. Tá legal? Boa, exato. Então é isso. até semana que Quem vem. também vai no podcast, né? A gente esqueceu de falar só. Foi mal. Falou! Até semana que vem. Então agora deixa eu cortar você e falar que agora sim vai no podcast, e agora sim até semana que vem. Pronto, né? Até semana que vem.